Olá para todos, aqui é o professor Edgar, do Departamento de Química da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Paraná. E a aula de hoje vai ser sobre o tema potencial eletroquímico. Essa aula é uma continuação da aula anterior, que fala sobre as noções básicas da célula eletroquímica. Então é necessário que se assista a aula anterior para melhor compreensão desse tema. Esse tema também está incluído no tema mais amplo, que é o equilíbrio químico em solução aquosa. E a célula que foi apresentada lá na aula anterior, sobre célula eletroquímica, uma célula onde o anodo cobre é cobre 0, cobre 2+, e o cátodo Ag+, Ag0. Aqui uma concentração 1 molar para os dois, para ela atuar como célula voltaica, né? Ou galvânica, né? Então, se essas duas semicélulas forem conectadas aqui pelo circuito externo, né, vai ocorrer essa semi-reação aqui no anodo, ou seja, a reação de oxidação, e no cátodo aqui a reação de redução. A reação global vai se processar, né, com a transferência de elétrons aqui pelo circuito externo. Agora, como a ideia é estudar potenciais desenvolvidos pela célula, essa resistência aqui, esse circuito, né, uma resistência, né, é removido. Nesse momento o fluxo de elétrons cessa, e nesse caso aqui substitui-se aqui por um dispositivo para medir potencial. Isso aqui pode ser um potenciômetro ou um voltímetro com alta impedância, né, ou seja, alta resistência interna, né. Enfim, a ideia é medir o potencial dessa célula. E é claro, o potencial dessa célula vai depender do potencial desenvolvido por cada uma das semicélulas. Agora, o potencial depende do desenvolvimento de cada semicélula, né? E o potencial da semicélula também é denominado potencial do eletrodo. Seriam sinônimos, né? Então, voltando aqui à representação da célula, cobre, prata, e vamos supor que o objetivo seja determinar o potencial apenas dessa semicélula, ou seja, prata mais, prata zero. Observa que você não tem como medir o potencial apenas de uma semicélula, ele sempre tem que estar conectada a uma outra para ser medida aqui uma diferença de potencial. Não há como você medir um potencial isolado, né? Então, esse caso aqui, vou fazer uma analogia aqui. Vamos supor que esteja medindo as altitudes dessas cidades, ou seja, Guarapuava em relação a Ponta Grossa, em relação a Prudentópolis, em relação a Medianeira. Então, se você fizer a medida aqui da altitude de uma em relação a outra, você vai encontrar entre Guarapuava e Ponta Grossa 145 metros. Se pegar aqui entre Prudentópolis e Medianeira, 438 metros. E assim por diante. Só que isso aqui não é feito dessa forma. Como é que é feito na realidade? Utiliza-se uma referência, no caso aqui, dessa analogia. Utiliza uma altitude de referência como sendo zero. Essa altitude de referência é o nível do mar. Então, o que se tem são as altitudes de cada cidade em relação ao nível do mar. Então, de posse dessas informações, é possível se obter todos esses valores aqui. Ou seja, basta aqui, por exemplo, entre Guarapuava e Ponta Grossa, 1.120 metros, altitude de Guarapuava, menos 975, altitude de Ponta Grossa, vai ter a diferença 145 metros. Então, dessa forma que é feito essas medidas. E no caso ali dos potenciais de eletrodo, é a mesma coisa. Então, existe a necessidade da definição de um eletrodo de referência, que seria análogo ao nível do mar, né? Esse eletrodo foi escolhido, né, denominado eletrodo padrão de hidrogênio. Então, esse eletrodo padrão de hidrogênio, por definição, foi atribuído o potencial de 0,00 até o infinito volts. Como é que é esse eletrodo?
Esse eletrodo ele é um eletrodo chamado eletrodo de estado gasoso, onde você tem aqui uma entrada de hidrogênio gasoso, né, 1 atmosfera, que ele vai saturar aqui uma peça de platina, né, que está em contato com uma solução de concentração de H+, 1 molar. Aqui o gás ele fica adsorvido sobre a superfície da platina, mais ou menos como está demonstrado aqui nesse desenho, ou seja, platina, metal, aqui o gás adsorvido, a platina tem uma alta capacidade de adsorção, né, de hidrogênio, que está em equilíbrio com uma solução que tem o íon H+. A platina aqui ela atua apenas como suporte, né, e para conduzir os elétrons, né, das reações ou de oxidação ou redução que possam ocorrer aqui no processo, né. Então, aqui tem-se a ponte salina e aqui do lado coloca-se o outro par onde se deseja fazer a medida em relação a esse eletrodo, que é o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, a semi-reação do eletrodo padrão de hidrogênio, aqui representada a semi-reação de redução, no caso, né, o H+, né, mais 2 elétrons, dando o H2 gasoso. É claro que essa reação aqui, ela, quando está se medindo, ela pode ser de redução ou também poderia ser de oxidação, vai depender do potencial desenvolvido pelo outro eletrodo, né, ou seja, pela outra semicela. Então, os fatores que afetam o potencial do eletrodo. Bom, um deles, o tipo de eletrodo, associado ao par redox. Claro, se você tem cobre 2+, cobre 0, vai ter um potencial. Se você tem prata+, prata 0, tem outro potencial. O H2, H+, que é o eletrodo padrão de hidrogênio, tem outro potencial. Então, você tem o tipo de par redox. Além disso, tem a temperatura, que também afeta o valor do potencial, a pressão, no caso aqui, é mais importante quando você tem gases envolvidos, tanto nos produtos quanto nos reagentes, né? A pressão vai ter uma influência grande. E a concentração de todas as espécies envolvidas no par redox, ou seja, as espécies que participam do par redox, né? Também a concentração delas vai influenciar. Então, como são muitas variáveis, para se fazer uma medida de cada par redox, houve a necessidade da definição de uma condição padrão. Aqui representado o E, né, que é o potencial, e esse 0 significa que é a condição padrão. Então, a condição padrão, as condições padrão, né, são temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera e concentração de todas as espécies que afetam o equilíbrio nos pares redox, né. Observa aqui que a temperatura de 25 graus é diferente da que é mais conhecida, CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, a temperatura é de 0 graus Celsius, ou seja, 273,15 Kelvin, né? Aqui é 298,15 Kelvin, ou seja, a temperatura é 25 graus e não 0 graus. Então, como é que é feito? O eletrodo padrão de hidrogênio é colocado aqui à esquerda, né? Lembrando aquela convenção de que o anodo, né, é colocado à esquerda, e aqui a semicela ou o eletrodo onde ocorre a reação redox, que se deseja obter o valor em relação ao valor de potencial, né, em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Aqui está correspondendo como se esse medidor de potencial aqui fosse, por exemplo, um multímetro, né? Aí no caso você ligaria a ponta vermelha dele aqui, né, que seria equivalente ao positivo, e a ponta preta aqui no eletrodo de referência. Aqui as condições padrão, né, para você saber o potencial desse par aqui, seja ele qual for, nas condições padrão, ou seja, o E0 dele. Então você vai ter que o potencial desenvolvido pela célula vai ser o E0 da direita menos o E0 da esquerda. Essa aqui na verdade é a mesma convenção daquela E0 da célula, E do catodo menos E do anodo, porque se o catodo está à direita e o anodo está à esquerda, né,
é equivalente. Mas aí o PAC define assim: E0 da direita menos E0 da esquerda. Aqui o E0 da esquerda é o eletrodo padrão hidrogênio, então o potencial desse eletrodo é zero. Então o E0 da célula vai ser o próprio E0 do par redox que está se fazendo a medida, né? Então aqui pode acontecer dois casos, né? Se você, ao ligar aqui a espécie do par que você está medindo, sofreu o processo de redução, né? Ou seja, a espécie A oxidada mais elétron ou elétrons vai se tornar uma espécie reduzida. É claro que aqui no eletrodo padrão de hidrogênio tem que acontecer a reação inversa. Aqui tem que ser uma oxidação, né? Ou seja, o H2, que é zero, né? Aqui é a substância simples, né? Então o NOx dele é zero, indo para o NOx mais 1, então oxidação. Aqui o caso, o valor do E0 apresentado aqui vai ser positivo, né? Por quê? Porque observa bem, esse eletrodo aqui tem maior tendência a absorver os elétrons, então esse lado aqui vai ficar positivo, né? E esse lado aqui é como se ele fosse assim liberar elétrons, né? Então esse lado aqui vai ficar negativo. Então o potencial indicado aqui pelo seu multímetro ou o potenciômetro vai indicar um E0 positivo, né? Agora pode acontecer o contrário. Aqui já está chamando atenção ali, né? Positivo e negativo, né? Aqui, tá? Agora pode acontecer esse caso aqui de baixo, ou seja, a espécie que você coloca aqui sofre um processo de oxidação, ou seja, ela libera elétrons. É claro que aí o eletrodo padrão de hidrogênio vai se comportar como cátodo, ou seja, vai sofrer um processo de redução. E aí o valor apresentado aqui, ó, no E0 vai ser negativo, né? Porque observa que a espécie que você está medindo está liberando elétrons, né? E esse aqui está consumindo elétrons, então o eletrodo aqui fica invertido, né? Fica negativo aqui e positivo aqui. Então observa, ó, fica invertido, tá vendo? Negativo, positivo. Então o valor representado pelo potenciômetro vai ser um valor negativo. É claro que essa reação, bom, vamos ver mais na frente que vai ficar mais claro isso. Bom, aí colocando aqueles valores ali numa tabela, o que se tem são o potencial das semi-reações em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio e as semi-reações de redução. As tabelas de potencial padrão são sempre potenciais padrão de redução, né? Então o que você vai ter? Por exemplo, aqui estão dados alguns exemplos. Por exemplo, no caso aqui, já analisamos esse caso, prata, a redução da prata, tem valores aqui de 0,8, 0,34. Aqui apresentado também o potencial de redução do oxigênio. Observa que um elevado potencial de redução significa que o oxigênio tem uma grande tendência a se reduzir ao oxigênio aqui 0, né? Indo para o oxigênio 2 menos, né? Se ele tem uma grande tendência a se reduzir, que ele tem uma grande tendência a oxidar os outros. É por isso que ele é um oxidante relativamente forte, né? Porque como ele tem um potencial de redução elevado, ele tende a se reduzir e com isso ele oxida a outra espécie, né? E aqui temos alguns casos, né, em que você tem o potencial de redução negativo, ou seja, são aquelas espécies que têm maior tendência a se oxidar, né? Tipo aqui o cádmio, o zinco, metais alcalinos ficam aqui mais para baixo, ou seja, tem uma grande tendência a permanecer no estado oxidado, né? E com isso, se eles forem colocados esses eletrodos em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, eles vão apresentar potenciais de redução negativos, ou seja, as reações dessas espécies aqui, dessas semicélulas que estão abaixo do hidrogênio, elas não vão seguir aquela convenção ali, ou seja, elas só seguiriam essa convenção se você pusesse uma célula eletrolítica, né? Ou seja, para você forçar essa espécie aqui
se reduzir, a se oxidar com valores negativos aqui, só se você aplicasse um potencial aqui inverso, ou seja, são reações não espontâneas, né? Ou seja, a redução dessas espécies em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Por quê? Porque elas têm maior tendência a se oxidar e não a se reduzir. Então, semi-reações de redução não são espontâneas em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, né? A de redução. De oxidação seria espontânea, né? Então, agora, para que serve tudo isso? Por que você vai usar esses valores? Olha, nas condições padrões, você pode verificar se uma reação é espontânea ou não, usando a tabela, né? Como? Vamos tomar aqui o exemplo da... mudar aqui, em vez de cobre, vamos botar aqui prata mais cádmio sólido, ou seja, substância simples, NOx 0, dando aqui a prata 0 e o cádmio 2+. Será que essa reação é espontânea ou não? Então, podemos usar os potenciais da tabela para descobrir isso. Então, aqui você pode fazer uma analogia, mesmo que aqui não esteja numa célula eletroquímica, mas válida aqui aquela convenção de que no cátodo ocorre a redução. Então, você pode considerar aqui a prata mais indo para a prata 0 como se fosse o cátodo de uma célula eletroquímica, mesmo que isso aqui não seja uma reação direta, né, em solução, né? E você pode também considerar aqui o cádmio, que está em cádmio 0, indo para cádmio 2+, um processo de oxidação, seria o anodo. Lembra daquela convenção, consoante, consoante, vogal, vogal, nas iniciais, para lembrar o processo de oxidação ou redução. Então, na tabela, você obtém os dados relativos nas condições padrão. Então, por exemplo, no caso aqui da prata mais para prata 0, vimos aí em cima na tabela, 0 positivo, 0,80 volts. E o E0 do cádmio 2+ para cádmio 0 é negativo, menos 0,40 volts. Então, você vai colocar naquela convenção, que é o E0 da célula E do cátodo, menos E do anodo, ou se fosse na célula eletroquímica, seria o E da direita menos o E da esquerda, né? Daqui, mas aqui se fosse na célula, mas tanto faz, que essa conversão, na verdade, ela essa aqui é a mesma coisa, né? Já que você, na célula, você coloca na esquerda, né? Você coloca o anodo, o cátodo na direita, então seria a mesma coisa. E você simplesmente joga nessa fórmula os valores que estão na tabela, sem alterar os sinais, né? Então você coloca o E0 da célula, é igual ao E0 no caso aqui do cátodo, que é o que se reduziu, você olhando aqui, ó, a G+ para G0, se reduziu, e menos o do anodo, que é justamente o cádmio aqui que se oxidou. Colocando ali, é só fazer a conta. Você tem E0 da célula 0,80 menos, deixa do jeito que está na tabela, não inverte. Aí vai ficar menos com menos mais, 0,80 mais 0,40, 1,20 volts. Então, nesse caso aqui, deu positivo. Significa que essa reação aqui, ela é espontânea nas condições padrão. E se você colocasse nas condições padrão numa célula eletroquímica, ele ia desenvolver um potencial de 1,20 volts. Então, agora o potencial eletroquímico fora das condições padrão. Então, nesse caso, tem que ser aplicado aqui a equação de inércia. Então, aqui encontra-se representada a equação de inércia. Vamos ver o que representa cada um desses parâmetros aqui. No caso aqui, o E é o potencial da célula ou semicélula. Por quê? Porque a equação de inércia ela pode ser empregada tanto para a reação global, ou seja, para a célula completa, como também para a semicélula. Aqui, o E0, que é o potencial nas condições padrão ou da célula ou da semicélula. Se for da semicélula, são aqueles valores que estão tabelados naquela tabela de potenciais padrão de redução. Aqui o R é a constante dos gases ideais, 8,314 na unidade do sistema internacional. T é a temperatura absoluta, ou seja, em Kelvin. N é o número de mols de elétrons envolvidos,
F é a constante de Faraday, 96.485 coulombs. Também temos aqui o logaritmo natural de Q. Q é o quociente da reação, ou seja, é aquele mesmo lá usado, a mesma expressão da constante de equilíbrio, ou seja, produtos sobre reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, a equação de Nernst, do jeito que ela está aqui, ela pode ser aplicada em qualquer temperatura, mas o mais comum é utilizar a equação de Nernst a 25 graus Celsius, né, que é a temperatura ambiente. Então ela já fica mais simplificada, né? E igual a 0 menos 0,0592 sobre N vezes o log de Q. Olha, da onde vem essa constante aqui? Ela é resultado aqui da operação com constantes, algumas constantes e algumas variáveis, né? Então no caso aqui é o 8,314, né, que é o valor do R, multiplicado pelo 298,15, que é 25 graus Celsius em Kelvin, né, multiplicado pelo 2,30, que é o fator que converte aqui o logaritmo natural em log base 10, que é o log que está aqui, dividido aqui pela constante de Faraday, 96.485, aqui com mais precisão, 33. E aqui se mantém o N, que é o número de mols de elétrons. Então, todos esses valores aqui vão ser resumidos nesse 0,0592. Então, aqui, para se obter o potencial da célula, pode-se obter o potencial de cada semicela separadamente, ou seja, do cátodo e do anodo. Claro que aí você vai usar o Q, aqui no caso, esse aqui da semi-reação, e depois você aplica nessa equação para você obter o potencial da reação global, ou seja, da célula completa, né? O E da célula é do cátodo menos E do anodo. Então aqui, vamos ver um exemplo, né? Determinação de potencial da célula eletroquímica disposta na representação esquemática abaixo, que são dados os potenciais padrão de redução, ferro 3, ferro 2, zinco 2, zinco 0, e aqui a representação da célula. Então, só lembrando aqui, a representação esquemática, anodo à esquerda, cátodo à direita. Então, anodo, zinco 0, zinco 2+, eletrodo de estado sólido. Essa barra vertical representa uma interface onde existe uma diferença de potencial. Aqui, entre parênteses, a concentração, no caso aqui do zinco 2+ em solução. Essa dupla barra representa justamente duas junções onde existe uma diferença de potencial, que no caso é a ponte salina, né? Tem as duas interfaces da ponte salina. Aqui a outra semicela, no caso aqui um cátodo, né? Quando tem mais de uma espécie em solução, elas são separadas por vírgulas. Então aqui no caso ferro 2, ferro 3 é o par redox. Então ferro 2 na concentração 0,80 molar, mol por litro aqui no caso, ferro 3 mais 0,02, e aqui uma interface para o eletrodo de platina. No caso aqui o eletrodo inerte, né? Ele serve apenas para a condução dos elétrons, né? E o par redox está totalmente em solução, né? É o ferro 2, ferro 3. Já aqui nesse caso o eletrodo está envolvido no par redox, né? Que é o zinco 0, zinco 2+, o próprio eletrodo atua aqui no equilíbrio. Então, lembrando aqui, anodo esquerda, oxidação, cátodo direita, redução. Ou seja, aqui é fácil lembrar porque é tudo vogal, né? Vogal, começa com vogal, né? Anodo, esquerda, oxidação, e aqui tudo começa com consoante, cátodo, direita, redução. Então aqui já foi colocada a aplicação na equação de Nernst do anodo, para a semicela, né? Então, E do anodo, E0 do anodo, que é o valor tabelado, né? 0,0592 dividido por 2, que é o N,
número de mols de elétrons, ó, é 2, por quê? Porque é zinco 2+, mais 2 elétrons dando zinco 0. Então, 2 aqui é o número de mols de elétrons aqui embaixo no denominador. Multiplicado pelo log de 1 sobre concentração de zinco, ou seja, por que 1? Porque é produto sobre reagentes. O zinco 0 sólido, né, tem atividade unitária, sobre o zinco 2+, em solução está aqui, concentração de zinco 2+. Então, com isso, você obtém o potencial do anodo. Então, E do anodo, substituindo os valores, menos 0,76, está aqui, ó, zinco 2, zinco 0, menos, aqui já dividiu por 2, 0,0298, vezes o log de 1 sobre, aqui 0,01, que é o valor da concentração de zinco. Esse cálculo dá o valor de menos 0,819 volts. Então, aqui já se tem, com esse cálculo, o potencial do anodo. Aqui, do catodo, também aplica-se na equação de Nernst. E0 do catodo, 0,0592, no caso aqui é ferro 3 para ferro 2, então é 1, então seria dividido sobre 1 aqui, não precisa escrever. Multiplicado pelo log, ferro 2 sobre ferro 3, por quê? Ferro 2 produto, reagentes, produto sobre reagentes, então concentração de ferro 2 sobre concentração de ferro 3. Substituindo os valores, 0,77, 592, aqui 0,80, 0,02, o resultado 0,675 volts. Agora, finalmente aplica-se E da célula, E do catodo menos E do anodo. Então, E da célula, mantém-se os sinais obtidos aqui, 0,675 menos 0,819. Então, o E da célula, 1,49 volts, ou seja, é uma célula voltaica, né? Essa reação é uma reação espontânea, porque aqui deu positivo. Então, é isso, até a próxima.